Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao Bomba Nerd. No vídeo de hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da sexta e última temporada de Better Call Saul. Que episódio, hein pessoal? Que aula de roteiro foi este episódio. Vamos analisar as nuances desse episódio maravilhoso agora. Eu já vou pedindo pra você deixar o seu like no vídeo pra representar aí embaixo que você gosta de Better Call Saul, que você gosta que eu fale de Better Call Saul, pra eu continuar falando de Better Call Saul no canal. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho pra receber as notificações de vídeos novos. Bora começar a análise. Começamos o episódio, o Nacho ainda fugindo dos irmãos Salamanca, numa cena muito tensa ali dentro do caminhão de óleo, né? Eu vou destacar já desde o início o comprometimento do ator Michael Mando, que é o ator que fez o Nacho Varga durante esses 6 anos de Better Call Saul. É um ator muito bom, surpreendeu demais nesse papel. Eu espero de verdade que ele seja reconhecido com indicações a prêmios ao longo deste ano, desta temporada de premiações. O roteiro do episódio brinca com a nossa expectativa várias vezes ao longo dele, sem de fato brincar com elas. O episódio ele não nos promete nada além do que ele entrega, e ainda assim, quando ele nos entrega o que ele já havia prometido e a gente imaginou mesmo que ele fosse entregar, ele entrega de uma maneira tão especial e diferente que é algo único. Ao longo do episódio a gente sente que o Nacho vai se ferrar, né? A gente tem sentido isso ao longo dos últimos episódios, do final da temporada passada, como ele vai sair dessa situação, se tem alguém que vai morrer é ele, né? Sempre passou essa nuvem sobre a nossa cabeça em relação ao personagem dele. E esse episódio, mais do que nunca, ele não faz questão de esconder, né, essa vontade, até mesmo do personagem partindo dele, porque é a única saída pra salvar o pai dele. Nacho, depois de ser resgatado pelo Mike, se vê obrigado a fazer esse acordo com o Gus pra se sacrificar, né, dizer que o Gus não teve nada a ver com isso, né? Quem de fato teve a ver com a morte do Lalo, lá entre muitas aspas. Durante o episódio inteiro, o roteiro não faz questão de esconder essa ideia e até a promessa de matar o personagem no episódio. Tanto que a gente pensou que algo fosse acontecer e ele não fosse morrer. Diversas vezes eu imagino que vocês, eu também, assistindo o episódio, pensei, vai acontecer alguma coisa e ele não vai morrer. O Mike pode usar sniper, salvar ele, mas aí você vai se tocando que os personagens que estão ali naquele encontro, no final do episódio, nenhum deles poderia morrer além do Nacho, porque todos estão em Breaking Bad, todos. Nós não encontramos nenhuma saída ali naquela armadilha, naquele encontro, naquela cena. E ainda assim a gente tinha uma esperança, uma expectativa de que algo fosse acontecer para salvar o personagem, que é o que qualquer outra série mediana ou mais simplória ou até mesmo mais clichê e com roteiristas mais baratos ou até competentes, mas não tão competentes quanto os de Better Call Saul fariam. Eles fariam um Deus Ex Machina ali naquela cena para salvar o Nacho e para mandar ele embora sem ter que matar o personagem. E ao mesmo tempo, as séries que matariam o personagem não matariam como Better Call Saul fez. Better Call Saul nos entregou o óbvio, entre muitas aspas, da maneira mais diferente possível, da maneira mais inusitada e inesperada que poderia acontecer. Já vou voltar na cena da morte, da despedida do Nacho. Vamos falar um pouquinho do Jimmy e da Kim, né, do Saul e da Kim, que durante o episódio tiveram poucas cenas, eles realmente não são os protagonistas do episódio, mas o que aconteceu ali foi importante, embora possa não parecer. Mas alguns diálogos são muito importantes para nos dar uma noção do estado mental e de espírito de alguns personagens como o Jimmy. Eles continuam com a traminha deles contra o Howard, e o Hewell, né, o nosso querido Hewell, ele pergunta pro Saul ali uma hora, por que você faz isso se você é um advogado, você tem a opção de ganhar dinheiro limpo, sua mulher é advogada, ela ganha dinheiro limpo, vocês não têm necessidade de ficar dando golpe, trambique, essas coisas. E ele se questiona isso, mas é da natureza dele de entrar nessa situação e não sair mais. Por incrível que pareça, o Jimmy, quando ele se viu precisando de um refúgio, ele ia dar golpes. Lembra lá na segunda temporada, no comecinho, acho que era no primeiro episódio da segunda temporada, que depois que ele larga a licença ali, ele fica lá na piscina ali, só se divertindo um pouco, o que ele fica fazendo? Ele fica dando golpe. Por quê? Por diversão. E ele começa a trazer a Kim para aquele mundo naquele momento, lá no comecinho da segunda temporada, olha só que bem construído. Quando eles dividem aquela bebida, né, que tem até a tampinha que eles guardam ainda, e esse sempre foi o refúgio, o porto seguro do Jimmy. O porto seguro do Jimmy é dar golpes, né, é como ele se sente bem, é da natureza dele. Por incrível que pareça, o personagem precisa disso quando ele se vê na mesmice, ele não consegue seguir o jeito certo, só que ele trouxe a Kim pra isso, e nesse episódio a gente vê mais uma amostra de como a Kim está mergulhada nesses trambiques também. Ela é confrontada ali por aquela mulher que sabe que o Lalo, na verdade, o Guzman, The Guzman, é o Lalo e tudo mais, diz que ele foi morto, né, porque, de novo, nossos personagens, o mundo não sabe que o Lalo está vivo, então eles descobrem sobre a morte do Lalo,
E a Kim vai confrontar não, ela vai conversar com o Jimmy, com o Sol sobre isso, e ela dá uma manipulada boa nele, hein? Quando ele se vê na dúvida do que fazer, ele pergunta pra ela e ela fala: você quer ser amigo do cartel ou um delator? Né? Um rato, um dedo duro, né? Assim, um rat, né? Que nem eles falam em inglês. Isso deixa o Jimmy, pô, que belas opções, né? Eu quero ser amigo ou eu quero ser o delator que vai ser morto se eu entregar alguém? Então a gente sabe, obviamente, qual caminho isso vai tomar, mas a Kim deu ali uma... botou ele na direção ali. Eu percebi o que você fez, Kim. A sutileza do diálogo, do roteiro, meu Deus do céu, essa série é primorosa. E voltando a falar do Nacho, que é o que realmente importa muito neste episódio, mesmo quando você sabe que não tem como o Nacho sair daquela situação ali no final do episódio, a não ser que fosse um Deus Ex Machina absurdo, ainda assim acontece nos termos do personagem. O Nacho ele se despede da série a seus termos, né? Ele decide como ele vai morrer. Ele consegue ainda tirar uma casquinha do Gus ali na última hora, ele dá uma olhada pro Gus quando perguntam quem fez isso, né? Quem mandou matar o Lalo, o pessoal ali no rancho do Salamanca. Ele dá aquela olhada pro Gus ali só de... É uma provocação, tipo, eu vou te entregar, viu? Eu vou dar uma... Mas ele obviamente não pode fazer isso, porque ele tem que garantir a segurança do pai dele. E o Gus, olha, o Gus pode até ser um cara justo e tudo mais, mas se o Nacho não cumprisse com a parte dele, o Gus também não cumpriria. Então ele cria essa coragem, ele fala tudo que ele tem pra falar, ele só ameaça e ele livra o Gus. Não, você acha que o cara do frango tem alguma coisa a ver com isso? E aí, o que é pra mim a cereja no bolo, que é a cena que dá uma satisfação mesmo na morte triste do Nacho, é ele olhar pro Hector Salamanca e falar: ô, eu te coloquei nessa cadeira, eu troquei o seu remédio, tudo bem que mais questões envolveram isso, né? O Gus teve um pouco a ver com isso, foi quem deu ordem, tudo, mas foi o Nacho quem tomou a atitude, quem fez a ação. E ele olhar na cara dele e falar isso, assim, tem um peso muito grande. É como se ele estivesse matando o Salamanca ali, sabe, moralmente. E aí o Nacho decide se matar e morre a seus termos, né? Não tinha outra saída, mas pelo menos ele tanto consegue garantir a segurança do seu pai, como ele consegue não dar o gostinho pra ninguém. Eu não vou dar o gostinho pro Salamancas, eu não vou dar o gostinho pro Gus, eu vou morrer nos meus termos. Ele vai morrer livre, né, entre aspas. Ele se livrou da situação, foi a saída que ele achou e livrou o pai dele. É interessante como o vidro que o Gus quebra no segundo episódio, quando ele tá ali conversando com o Mike, ele quebra o copo, ele pega o vidro, ele coloca ali dentro. É o vidro que o Nacho usa nesse episódio. Olha o detalhe, meu, olha a ligação de um episódio pro outro. O cara pega o vidro e ele não usa o vidro, né? O Nacho. Ele solta o vidro ali no chão, o vidro sangrando, e ele usa a arma, né? De novo, vou morrer nos meus termos. E a gente tem ali no começo do episódio também aquele frame da flor azul, né, que é ali uma representação, ali uma metáfora bonita, assim, que tem em relação ao episódio, mas o que mais me chama atenção é a ligação ali, né, flor azul, cristal azul, né, do Heisenberg no Breaking Bad, a morte de uma vida, mas também o nascimento de outra, porque Breaking Bad nasce neste episódio. A morte do Nacho é o nascimento de Breaking Bad, viabiliza que Breaking Bad exista. Este acontecimento moldou Breaking Bad, porque o Mike, ele sente um pesar em relação ao Nacho, porque ele, infelizmente, viu que ele não tinha saída, mas por mais que ele seja um cara casca grossa, tudo, o Mike sente um pouco. A gente sabe que ele não era apegado ao Nacho, mas ele, se desse uma saída, ele gostaria de oferecer essa saída pro Nacho, né? É por isso também, talvez, que ele goste tanto do Jesse em Breaking Bad, que ele enxergue, por isso que eu falei que o Nacho e o Jesse, eles têm paralelos, né? Eu mencionei no episódio passado as semelhanças. O Mike, ele enxerga o Jesse como aquele cara que ele pode sair dessa situação, porque ele se enfiou nessa situação, mas ele ainda não está fundo a ponto de não ter mais saída como o Nacho esteve. O Nacho não tinha mais saída. Olha o desenvolvimento, olha a ligação de uma série com outra. Isso acrescenta no peso da relação do Jesse com o Mike em Breaking Bad. O Mike talvez enxergue um pouco do Nacho no Jesse. Outra coisa que ganha peso em Breaking Bad, a morte do Hector Salamanca. O Heisenberg explode o Gus e o Hector juntos, né, se livra de dois inimigos com uma tacada só. Tecnicamente, ele já estava meio que vingando o Nacho, de certo modo, né? A morte do Nacho também viabilizou aquilo, olha só, tornou aquilo mais poderoso. Vocês sabem qual é o trabalho mais difícil de um prequel, né, de um spin-off que se passa antes da nave-mãe? É fazer a ligação suave, é fazer a transição, é conectar as pontas de uma série com outra. E Better Call Saul não faz isso de maneira com fanservice, não faz isso de maneira rasa, de maneira simplória ou barata. Better Call Saul, temporada a temporada, acreditou no caminho que seguia, continuou seguindo e agora está neste ponto onde a gente já consegue dizer que entre Breaking Bad e Better Call Saul, além de haver uma conexão
perfeita e ainda vai haver momentos, nós ainda temos 10 episódios para ligar mais coisas ainda. Além de tudo isso, não existe mais diferença de nível entre as séries. Better Call Saul tem um roteiro primoroso. Tem algo que é único na televisão hoje, que pouquíssimas séries na história da televisão tiveram, que é um roteiro absolutamente perfeito. Né? A gente pode dizer que certas séries como Succession atualmente tem isso, séries historicamente como Breaking Bad, Mad Men, The Leftovers, Sopranos, The Wire, pouquíssimas séries, talvez você ainda possa incluir séries como The Americans e Sons of Anarchy, que também são séries muito boas, quase perfeitas. Better Call Saul já está nesse patamar. Better Call Saul se colocou como postulante a uma das melhores séries da história, e muito se deve à genialidade absurda de Vince Gilligan e Peter Gould, que são showrunners, produtores, roteiristas, tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul, porque eles conseguiram amarrar tudo de uma maneira, de novo, que não é simples, que é no detalhe, que é no subtexto, que é minimalista. E aí é que entra a perfeição de Better Call Saul. Que série, que espetáculo de episódio. 10 de 10. E esse foi só o episódio 3, hein, gente? Ainda tem mais 10. Meu Deus, que série. Bom, semana que vem tem mais. Deixa o like se gostou do vídeo. Escreva aí nos comentários a sua opinião sobre o episódio. Eu quero saber a opinião de vocês, hein? Comenta aí embaixo. Vamos debater aí sobre o episódio. Comente o que você espera do futuro da série, porque ainda tem muita coisa pra acontecer. E eu não esperava que já fosse logo no terceiro episódio ter um baque desses. Então Better Call Saul chegou com o pé na porta, os dois pés na porta nessa última temporada. E é isso, pessoal. Que espetáculo de série. Então dê o like, se inscreva no canal e até semana que vem, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!